Então, amigos, saudações de Nova Democracia. Aqui é um vídeo voltando a falar do Vargas. Então, por que Vargas pode ser chamado de fascista? Aproveitando aí o debate em que o Frederico Krepp respondeu ao Jones sobre o fascismo, né? Que o Jones chamou o MBL de fascista. Então, aqui. Considero que o Vargas é uma figura complexa, fascinante, mas a hipótese que ele foi fascista deve ser levada a sério. Por quê? Devemos refutar o Frederico Krepp, né? Assim, ele utiliza para falar sobre o fascismo autores que são burgueses liberais como ele. Então, eu acho que Gonzalo tem uma definição marxista interessante. Ele fala, o que podemos entender por fascista e corporativo? Para nós, o fascismo é a negação dos princípios demoliberais, a negação dos princípios demoburgueses, nascidos e desenvolvidos no século XVII na França. Esses princípios têm sido abandonados pela reação pela burguesia no mundo e assim como já na Primeira Guerra Mundial, nos fez ver a crise na ordem burguesa. Por isso é que posteriormente o fascismo surge como insurgência. Consideramos também o fascismo como ideologia eclética, feita de retalhos que recolhe aqui e ali o que lhe convém. Ele toma o que estiver mais à mão. Então, o cooperativismo seria organizar a economia em corporações, quer dizer, em grandes empresas ligadas ao Estado, ou grandes propriedades, né, ligadas ao Estado. Seria a negação do parlamentarismo. Vargas preencheu todos esses elementos. Então, seu sucesso durante a carreira implicou em pegar o que estava mais à mão. Então, embora ele fale em Saint-Simon, porque é conveniente falar pegar Saint-Simon para expor para os intelectuais, né, como um socialista utópico, é na ditadura do Júlio de Castilhos que está a sua identidade. Então, essa ditadura, embora modernizadora sobre alguns aspectos, nega sempre a divisão em três poderes estabelecida pela Revolução Francesa, concentrando os poderes no executivo, criando o absolutismo presidencialista que é sempre presente no fascismo. Então, Júlio de Castilhos era um governador do Rio Grande do Sul, ali depois da queda da monarquia, nos princípios da República, e ele deu uma face de ditadura para a sua presidência, porque cada estado tinha esse nome de presidência. Então ele criou uma constituição bem autoritária e ele, em suma, concentrava poderes no executivo, perseguia seus opositores e buscava, mesmo através de supostas fraudes, reeleições ilimitadas. Não parece alguma coisa como Castro e Bolívar e Chávez, Maduro, é por aí. Vargas também entra por aí, não é? Gabarita em quase tudo. Então, Castilhos representa fim do direito de liberdade democrática, fim do parlamentarismo, e Vargas se apresenta dessa forma também, com ideologia eclética, coxa de retalhos, que possibilita disfarces. Também interessante para você, Krepp, que vai do trotskismo ao diálogo com o bolsonarista Aldo Rebelo. Então aí, Vargas tem disfarces, tem. O varguismo, né, digamos, ele pega várias coisas: positivismo, socialismo utópico, castilhismo, doutrina social da Igreja Católica, fascismo e nazismo. E ao chegar ao poder, Vargas nega o parlamentarismo, dissolvendo o Congresso, não governando inicialmente, nem sequer com aquela apodrecida fachada liberal de latifundiários, e assumindo a ditadura burguesa sob a forma do absolutismo presidencialista. Então, Vargas nega a ideia de ser regulado por uma Constituição. Ele só promulga depois de um levante, logo a seguir coloca em seu lugar uma Constituição de corte fascista, abertamente copiada da ditadura militar polonesa. O Krepp sabe disso. Então, assim, não é boa referência a Vargas para quem é à esquerda. Vargas mesmo advogava por soluções dentro do sistema, até que, de ministro da Fazenda de Washington Luiz, assumiu o poder numa quartelada que insistia em chamar de Revolução Democrática. Vargas, como Alvarado peruanos antes, fez reformas e trouxe direitos trabalhistas, apenas para poder corporativizar as massas em seu favor. Então, Alvarado falava em reforma agrária apenas para fazer evoluir o seu semifeudalismo. Vargas, a mesma coisa. Então, assim, ele quer distribuir algumas terras para permitir que a grande propriedade no campo continue existindo, tenha legitimidade. E o varguista Darcy Ribeiro trabalhou ativamente para Alvarado.
identificando-se com ele como se identificou com Vargas anteriormente, e não por acaso. Por isso, Vargas fala em reforma agrária nos anos 50, bem como Jango e Brizola, apenas para corporativizar as massas no campo. Então, mesmo quando realiza estatizações, sua finalidade é corporativizar toda a sociedade. Ele levanta a bandeira do nacionalismo, mas é sempre no sentido de negar a luta de classes, de negar os elementos dissolventes do caráter nacional. Então, a nação como negação da bandeira vermelha dos trabalhadores, a nação como conciliação do trabalho do capital. Esse elemento reaparece até mesmo no fascismo bolsonarista. Krepp esquece, entre aspas, a repressão brutal do levante antifascista da Associação Nacional Libertadora em 1935, e isso é intencional. Ele esquece que esse Partido Comunista, que ele trata como stalinista, rachou o exército nesse episódio e fez com que o comunismo fosse altamente levado a sério pelo exército e por todo o aparato de repressão brasileiro até hoje. E lembramos que Brizola e Jango não conseguiram efetivamente rachar esse exército em 64. Em 35, houve embate entre grupos no exército, em 64, não. Fausto Arruda, sociólogo, considerou fundador do capitalismo burocrático brasileiro. Em outras palavras, do capitalismo selvagem brasileiro. Esse capitalismo associado ao capital estrangeiro é o latifúndio. Importante. Então, Fausto publicou um importante artigo que eu recomendo para vocês, está em Nova Democracia. Salve Fausto Arruda. Então, em primeiro, Vargas é uma figura muito mais oligárquica, conservadora do sistema que o Krepp imagina. Ele não foi contra as elites, ele mesmo é uma figura da oligarquia gaúcha. Então, foi advogado, conforme Fausto Arruda, pela mudança dentro do pacto das oligarquias, até que não foi mais possível. Mas depois de sua quartelada, ele logo fez pacto das oligarquias e imperialismos estrangeiros, optando pelo imperialismo Yankee, que preferiu descartá-lo em 45, uma nova quartelada feita pelos mesmos generais reacionários que tinham apoiado sua ditadura fascista em 37. Os generais fascistas de USA recusaram sua jogada perigosa com a União Soviética e os comunistas, pois só aceitam o serviçal por inteiro. No final das contas, foi altamente perniciosa a aproximação dos comunistas com o social-varguismo em 45, depois de 54. Faltou realizar uma análise mais rigorosa do fenômeno desde sempre, o que não foi feito. Foram atraídos para uma braça afogada em 45 até 47, sendo ridicularizados como queremistas e querendo constituinte com Vargas, para depois serem surrados em 54 por não apoiá-lo. Apanharam por apoiá-lo, apoiaram por não apoiá-lo. Então, constituinte como um inimigo da Constituição, quer dizer, fizeram constituinte com o inimigo da Constituição, um espertalhão que advogava que as constituições são como as virgens, nasceram para ser violadas. Atacados pelas massas lumpen incitadas pelo varguismo, afinal os varguistas sabem que os comunistas são seus inimigos e com sua queda poderiam se beneficiar, fazem aliança novamente, apenas para naufragar novamente em 64, apenas para perceber que sem o líder, o projeto varguista já estava acéfalo e com a validade vencida desde 54. Os comunistas confundiram burguesia burocrática varguista com burguesia nacional. Não podemos reclamar, porque até hoje, o equívoco continua e Frederico Krepp traz água para esse moinho, sem dúvida. E com o lulismo, o erro continua vigente até a exaustão. Krepp apenas insiste em repor o varguismo como horizonte para pensar um projeto nacional, repor todos os equívocos sem aprender nada, enquanto o único horizonte possível é a nova democracia. No horizonte do país surge o dilema: nova democracia ou subcapitalismo, autocracia burguesa. Isso é querer girar a roda da história para trás devido à falência do projeto petista. É isso que o Krepp está querendo, conseguir uma volta daquele nacional-desenvolvimento do Vargas. Krepp sonha nos seus delírios platônicos e idealistas social-fascistas que uma nova autocracia burguesa varguista possa assumir o poder e aí ele galgar o caminho florido das posições. Durante o período Vargas estavam vigentes leis que proibiam a imigração de pessoas de origem semita, ou seja, judeus. A ideia era trazer imigrantes para um projeto de embranquecimento do país. Imigrantes como italianos se misturassem para que a raça branca fizesse valer sua superioridade natural. Daí que os judeus ficavam sendo esse grupo que não se integrava e não se prestava ao projeto racista. A eugenia estava na Constituição de 34. O varguismo foi um projeto com data de validade.
Na atualidade, o projeto petista assumiu seu lugar e, sob alguns aspectos, assumiu a face de UDN operária, ligada à Igreja Católica, a doutrina social da Igreja novamente, dessa vez com liberais católicos, criando o MST e tomando a bandeira de luta pela terra das mãos dos comunistas. Teve um padre nos anos, um bispo, não me engano, nos anos 50, que o Inácio Loyola Brandão cita no livro dele sobre Cuba, que falou: tomemos, nós os católicos, a bandeira da terra das mãos dos comunistas. E conseguiram, né? Ao contrário do confronto anterior entre burguesia burocrática e burguesia exportadora, quando encenava-se um confronto entre desenvolvimentismo e entreguismo, tendo como pivô a figura do Vargas, o confronto já é mais rebaixado. Entre a UDN operária, que congrega trotskistas, católicos liberais ligados ao Partido Democrata e burocracia sindical, opondo-se a um DN abertamente entreguista de Collor, FHC, Bolsonaro, Temer. Embora assuma faces grotescas de combate, não há projeto algum em disputa, bem menos do que antes. O que antes era esporte radical virou jogo de porrinha. Em termos de gerar confusão e divisões no seio do Partido Comunista Brasileiro, o varguismo foi incrivelmente bem sucedido, bem como o senhor Darcy Ribeiro ao desenvolver na UNB as teses trotskistas. Krepp também apresenta essa face. Por um lado, flerta com o Aldo Rebelo, hoje um bolsonarista mais abertamente fascista, que advoga a anistia. Por outro, comunga com Jones Manuel em converscotes trotskizantes e bolivarizantes, tendo ao lado outros órfãos do lulismo. A evolução de Aldo Rebelo do PCdoB revisionista ao fascismo aberto é digna de ser estudada por Elias Jabbour. Jabbour, por um lado, trabalha contra o Brasil para o imperialismo chinês e, por outro, para a degenerada burguesia burocrática cariocas, como Eduardo Paes. Nada de bom pode sair de algo assim. Os revisionistas costumam, com o passar do tempo, assumir posições mais abertamente burguesas. Jabbour advoga tolices com Lula se conciliou com Vargas na cadeia. Absolutamente não ocorreu tal. Lula intui sabiamente que o projeto anterior da burguesia burocrática está falido, ao contrário das tolices de Krepp, até porque ele veio para parasitar sua carcaça. Lula não instaurará uma nova autocracia burguesa, abrirá alas por ela, como por pouco não aconteceu em 2022. Foram todos muito bons nisso, desde Brizola falando socialismo moreno e na prática seguindo o castilismo fascistizante e autoritário. O trabalhismo, por sua natureza social fascista, em suas alas à direita, se aproxima do fascismo e à esquerda liga-se ao trotskismo. Mesmo Nilo Rix e Jones Manuel apresentam essa oscilação, alternando-se entre os polos do bolivarianismo e do trotskismo em suas inúmeras variantes. Júlio de Castilhos silenciou o Estado do Rio Grande do Sul com eleições sucessivas, concentração do poder no executivo e perseguição aos seus opositores. E o resultado de sua longa ditadura no poder foi uma guerra civil sangrenta. É bem curioso que o varguismo quase levou a essa guerra civil em 64 e o lulismo em 2022. As frações da burguesia sabiamente preferem a conciliação, pois a guerra civil sempre acelera a história. Com ela, ambas terão muito a perder. Vargas assumiu um lado naquela guerra, era ligado a Borges de Medeiros e aos centralistas com os federalistas que usavam lenço vermelho. O pai de Brizola era desse grupo que usava o lenço vermelho como símbolo, mas foi morto pelos seguidores de Borges de Medeiros. Mas mesmo assim conciliou-se com eles. Tanto Vargas quanto Brizola utilizaram o lenço vermelho simbolizando a conciliação local. Tanto Brizola quanto Vargas não deixaram de lado a herança autoritária castilhista. Pelo contrário, eles advogavam. Brizola, fundador do PDT, onde pontifica o filósofo Krepp, advogava claramente que seu objetivo é transformar o Brasil num país como a Austrália, um país imperialista. Ou seja, algo inatingível. O Brasil jamais será país imperialista. Ou será subcapitalista ou socialista. Krepp insiste em um hipotético estado de bem-estar social brasileiro. Só seria possível se o país se tornasse um país imperialista como a Austrália. País, inclusive, que mandou tropas para o Vietnã, segundo a ativista vietnamita Luna Oi, em um vídeo recente. Por outro lado, Brizola, como Kuomintang Chiang Kai-shek, nunca escondeu que queria esmagar com uma mão o imperialista Yankee e com outro o comunismo de Moscou. Para tanto, escudava-se na doutrina social da Igreja Católica, a mesma que o Krepp segue, assim como fizeram ditadores fascistas como Mussolini e Dollfuss, da Áustria. Mesmo Hitler também conseguiu essa conciliação com a religião. Darcy Ribeiro, um trânsfuga do PCB que passou ao trabalhismo, igualmente serviu essas ideias quando trouxe um não-marxista pernicioso e trotskizante, André Gunderfrank, para a ONB e disseminar teorias trotskizantes contra o PCB de Nelson Werneck Sodré. Então, Nildo Rix sabe
que o Gunder Frank não é marxista, mas continua disseminando. Foi incrivelmente bem sucedido. Teorias semelhantes são até hoje hegemônicas na Universidade Brasileira, em seus poucos núcleos que estudam marxismo. Francisco de Oliveira diz que o país não é subdesenvolvido, é um ornitorrinco, enquanto Florestan Fernandes chegou à absurda conclusão de que aqui temos um capitalismo completo. Todas as teorias nessa de achincalhar as teorias do velho PCB, que apesar de tudo, elaborou hipóteses que devemos repensar, mas jamais levando em conta hipóteses tolas. Apenas porque o país tem industrialização dependente e mais retrocede para a economia agroexportadora, é que devemos deixar de lado a hipótese de que é um país semi-feudal, semi-colonial. Exemplo da hipótese tola, né? Vargas, ao chegar ao poder, aboliu a fachada podre de liberalismo e adotou no governo federal uma ditadura bastante semelhante ao seu castilhismo natal. E podemos dizer que nunca governou bem sem ela. Um dos motivos para seu suicídio em 54 foi não conseguir governar sem ser a figura ditatorial com a qual estava acostumado. Frederico Krepp liga-se ao PDT, partido que até bem pouco tempo estava na base do governo petista, e escreve na blogosfera petista, em blogs como Cafezinho, Disparada, etc. Dialoga alegremente com Pedro Canadade, em podcasts conservadores, etc. E defende que não chamemos Vargas de fascista. O que dizia de Vargas o professor Marco Aurélio Garcia, um importante intelectual petista falecido? Vejamos sua fala, citada numa coletânea de Martha Honecker. No caso brasileiro, a única forma pela qual a classe operária havia aparecido na política brasileira tinha sido através do mecanismo do populismo, muito submisso ao Estado. Alguém poderá dizer que na Argentina também houve populismo. Na Argentina surgiu através de um movimento operário já muito organizado e forte, que tem uma capacidade de negociação com o líder, o Perón. O presidente argentino tem que fazer mais concessões aos sindicatos e, por isso, o peronismo é muito mais radical que o varguismo. No caso brasileiro, o varguismo tem uma inspiração fascista mais pronunciada, a ideia de paz social, de equilíbrio, de modelo corporativo. Essa posição, Marco Aurélio Garcia, 92, citado por Martha Honecker. Essa posição era predominante nos primeiros tempos do PT. Ela só mudou a partir de quando Lula chegou ao poder em 2002. Sua posição parceira passou a ser simpática a Vargas, mas simpática principalmente a uma de suas práticas. Corporativizar os sindicatos com o nosso velho Estado. Autocracia burguesa ou nova democracia, né? Que é o nosso, enfim, nosso dilema. Krepp não verá realizados seus sonhos molhados de uma nova autocracia burguesa, que caminhe para um projeto nacional, quando a realidade é da burguesia burocrática, e que saiba mediar conflitos sociais, corporativizando as massas. O que surgiu no horizonte desde 2013 é uma autocracia burguesa que garanta a situação semicolonial, o semifeudalismo. Krepp não verá outro autocrata burguês como aquele que suspendeu a ordem liberal para construir instituições de Estado, entre aspas, né? É a fala do Krepp. Ao dizer isso, depois não adianta você ficar dizendo isso, Krepp, depois não adianta reclamar que é ruim associar nacional desenvolvimentismo ao autoritarismo. Você é que associa, Krepp. Se você acaba de fazê-lo. O dilema do Brasil, no nosso tempo, é entre autocracia burguesa ou nova democracia, subcapitalismo ou socialismo. A tentativa de reviver PTB de Vargas é uma tentativa de arregimentação dos trabalhadores em prol dos interesses de um setor da burguesia burocrática latifundiária no capitalismo selvagem. Seus rótulos e apelos ao estilo deste Krepp sobre Vargas sempre os tornarão massa de manobra para seus objetivos. Ok.